Olá, amigos, aqui é o pastor Lorivânio, da Igreja da Graça, da cidade de Timbaúba, Ministério Missionário R.R. Soares, vivendo a fé. Esse é o nosso lema. E hoje eu quero lhe trazer uma mensagem que vai falar fortemente ao seu coração sobre a importância de você manifestar a honra, ou seja, quais os benefícios da pessoa honrar a Deus. O que acontece quando uma pessoa ela manifesta a honra a Deus. Meus amigos, a palavra de Deus diz, 1 Samuel capítulo 2:30, 1 Samuel capítulo 2:30 diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, nós observamos aqui o que o nosso Deus, ele fala. Ele diz, olha, honrarei os que me honram. E é sobre isso que eu quero tratar com você, sobre a importância de você honrar a Deus, de você manifestar a sua honra a Deus. Quais são os benefícios, qual a importância de você honrar a Deus? Eu quero te dar um dos exemplos aqui, falando sobre o que acontece quando nós manifestamos a honra, né? O que nós liberamos quando nós manifestamos a honra. A Bíblia diz no livro de Esther, capítulo 6, do versículo 1 em diante, sobre um homem judeu chamado Mardoqueu, que alguns anos atrás ele foi muito usado por Deus até para livrar o rei de uma emboscada a qual queriam matar o rei. E houve uma noite que este rei ele estava dormindo e ele estava deitado no quarto querendo dormir, não conseguia, o sono fugia e Deus o incomodava ali. A Bíblia diz que ele se levantou, se despertou do seu sono e perguntou aos seus servos: o que é que eu fiz de benefício a um homem chamado Mardoqueu, que me livrou da morte? E a palavra de Deus diz que um dos seus servos disseram assim: meu rei, até hoje o Senhor não manifestou nenhuma honra a este homem. Naquele mesmo momento havia um soldado do rei, um general, que naquela época ele era muito respeitado e ele gostava com que as pessoas o admirassem ao ponto de lhe reverenciar. E quando ele passava pelas ruas da cidade, esse soldado, esse general chamado Amã, ele queria que as pessoas se ajoelhassem, prostrassem diante dele, reverenciando ele. Porém, o Mardoqueu, o servo do Senhor, ele não fazia isso. Isso provocava uma grande ira a Amã, ao ponto do Amã ele colocar em seu coração o desejo de ir ao palácio real e de pedir ao rei a cabeça de Mardoqueu, que ele pudesse enforcar Mardoqueu em praça pública. Naquele mesmo dia, quando ele foi ao palácio, e naquele mesmo dia o rei estava pensando em honrar exatamente o Mardoqueu. E quando o Amã chegou, o rei perguntou ao Amã, o rei perguntou: Amã, o que se pode fazer a um homem a quem Deus tem prazer, a quem o rei tem prazer e o rei quer honrar muito? E o Amã, ele já imaginou que seria com ele, até porque ele também foi um homem que livrou o rei de muitas batalhas, onde o rei poderia morrer. O Amã ia lá, batalhava e vencia as batalhas pelo rei. Então o que acontece? Ele imaginou que era com ele. O rei, ele está querendo me honrar. Então, meu rei, se o senhor quer honrar alguém a quem o senhor tem prazer,
que o Senhor coloque as suas vestes reais sobre este homem, que o Senhor coloque em seu cavalo e que o Senhor chame os seus servos e desfile nas ruas da cidade, proclamando e dizendo: assim se faz com um homem a quem o rei tem prazer e a quem o rei quer honrar. Ele, imaginando que seria com ele, meus amigos, o rei pegou e disse: então tá bom, faça tudo o que você acabou de falar, porém faça com o judeu chamado Mardoqueu. Então, naquele momento, o Mardoqueu foi honrado, por Deus, quando o inimigo queria o enforcar em praça pública. Então, o que nós observamos aí? O rei, por manifestar a honra, ele conseguiu liberar o livramento, porque foi através dessa honra que ele manifestou na vida de Mardoqueu, que ele fez com que Deus o livrasse da forca que Amã queria. Você consegue entender, meus amigos? Então assim acontece conosco, comigo, com você, quando você manifesta a sua honra a Deus. Quando você honra a Deus, você permite com que Deus venha liberar a você alguns benefícios, algumas bênçãos, como o próprio livramento, como também a cura, como a libertação, como a paz, como a prosperidade, ou seja, bênçãos infinitas, elas são liberadas por Deus quando você manifesta a honra. Então eu quero lhe trazer uma mensagem hoje, uma palavra até um pouco mais aprofundada, uma mensagem que eu até ministrei nesse domingo, aqui na Igreja da Graça, sobre a manifestação da honra. Então, o que acontece quando você manifesta a honra? Você libera infinitas bênçãos de Deus em sua vida. Então vamos observar o que Deus diz sobre a honra. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz assim: Tu, Senhor, que Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então nós observamos em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que Deus, Ele é digno de toda a honra. Então, se você quer honrar alguém, essa pessoa deve ser quem? Essa pessoa deve ser o nosso Deus, o seu Deus, a quem você serve. Amém? O que é que a Bíblia diz mais sobre a honra? Romanos capítulo 11, versículo 35 a 36 diz: quem primeiro me deu? Observe essa palavra, meus irmãos. Essa palavra, ela é muito profunda. Em Romanos 11, versículo 35 e 36 diz assim: quem primeiro lhe deu para que ele recompense, Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. Olha que é muito forte essa palavra, hein? A ele seja o que? A glória para sempre. O que, pessoal? Amém. Então nós observamos aqui o que ele fala aí, Quem primeiro lhe deu. Irmãos, tudo que você tem hoje, tudo, absolutamente tudo, foi Deus que lhe deu, certo? Foi Deus que lhe deu. Nós somos simplesmente administradores das bênçãos que o Senhor nos concede. Então, às vezes, nós observamos que tem pessoas que ficam revoltadas com Deus, quando elas não conseguem obter aquilo que elas desejam, aquilo que elas pedem a Deus. E muitas das vezes essas pessoas querem as bênçãos do Senhor, mas não manifestam nenhuma honra ou reverência, ao Deus Criador dos céus e da terra. Então ele diz: quem primeiro lhe deu para que ele possa recompensar. Muitas pessoas até carregam esse preceito, e dizer esse pensamento, esse entendimento, e dizer assim: não, o que você der a Deus, você deve dar a Deus e deve cobrá-lo, exigi-lo. Já vi muitas expressões de muitos pastores até dizer assim: não, cobre de Deus, cobre, diga a ele que você não aceita essa situação. Essas pessoas estão equivocadas. Nós não devemos cobrar nada de Deus, pessoal. Ao bem contrário, como nós estamos observando, nós temos que até honrar a Deus, independente
de qualquer coisa, porque só em a gente, eu e você estarmos vivos, estar aqui, né, já é motivo de nós honrarmos a Deus muito mais. E isso eu não quero nem entrar em assunto profundo, porque eu poderia até falar sobre o grande benefício que o seu Deus, ele fez a mim e a você, quando ele enviou o seu único filho, né, para morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores, tá bom? Então ele falou que primeiro lhe deu para que ele possa recompensar, pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo, irmão, tudo tem que ser voltado a Deus. A nossa vida, o nosso louvor, o nosso esforço, a nossa fé, tudo que se possa gerar, promover glórias, louvores, deve ser direcionado, deve ser voltada para Deus. Então Deus, ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, ele é digno de todo louvor, independentemente de qualquer coisa, tá bom? Mas o que é que a palavra de Deus ela acaba falando sobre a honra, né? Aqui vamos falar agora sobre uma parte que eu quero chamar muita atenção minha e sua. Diz assim, Malaquias capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, o filho honra o pai e o seu servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra, né? A minha honra devida? E se eu sei onde está o meu temor daqueles que me servem. Então você tem tomado o Senhor Deus como o seu pai, como o seu Senhor. Então ele acaba de nos informar, se ele é pai, onde está a honra dele? Se ele é Senhor, onde está, né, o seu temor a quem nós que servimos a ele? Então por que Deus estava falando isso aqui? Porque naquela época as pessoas, quando ofereciam sacrifícios a Deus, ofertas a Deus, ofereciam de uma maneira, irmão, mal intencionada, de uma maneira assim que mostrava que Deus não era digno de receber toda a honra e toda a glória, como nós estamos observando. Davam animais a Deus, ofereciam a Deus animais cegos, coxos, doentes. E Deus chega até a dizer, oferece ao teu príncipe para ver se ele vai receber essa tua oferta. Claro que não, né, pessoal? Então imagina a Deus. Então se Deus, ele é digno de toda honra, certo? No mínimo, nós temos que procurar oferecer, pessoal, o melhor da nossa vida, o melhor do nosso louvor, principalmente o melhor de nossas ofertas a Deus, referente ao dízimo, referente à oferta que você possa fazer a Deus lá na casa do nosso Deus. Então você tem que oferecer o melhor. E eu quero até lhe chamar a atenção o que é oferecer o melhor. Essa semana eu falei sobre em a pessoa sempre oferecer a Deus o melhor. E muitas pessoas ainda não entendem. Tem pessoas que acham que oferecer o melhor é simplesmente fazer o que aquela viúva fez, pegar as 2 moedas e dar a Deus. Mas ela tem que entender que foi tudo que aquela mulher tinha. Foram moedas, certo? Foi o melhor, certo? Mas foi tudo o que ela tinha naquele momento para dar a Deus. Então quando às vezes você está na igreja e o pastor ele pede uma oferta e diz assim, pegue na sua mão o seu melhor. O que é dar a Deus naquele momento o seu melhor? É dar tudo o que você tem naquele momento. Tudo o que você tem naquele momento ali, a melhor oferta você deve oferecer a Deus. Não é pegar simplesmente uma moeda só porque aquela viúva pegou a moeda e deu a Deus. E não, eu estou dando o meu melhor. Não. Ela deu as 2 moedas, porque era tudo que ela tinha naquele momento. Então, quando você oferecer a Deus o melhor, ofereça naquele momento tudo que você tem. Se é 100, se é 500, se é 1.000, se é 20, se é 30 reais. Até mesmo se for, pastor, olha, hoje eu vim aqui para a igreja, mas estou despreparado, só tenho umas moedinhas aqui. É tudo que a pessoa tem ali, entendeu? Mas não quer dizer que a pessoa, só porque ela viu e entendeu que a viúva deu a moeda, que ela tem que dar a moeda a Jesus. Claro que Jesus recebe a moeda, mas se receber, ele recebe se ela oferecer verdadeiramente tudo que aquela pessoa está ali oferecendo. Se ela tiver 10 centavos naquele momento, os únicos 10 centavos ali ela tem naquele momento, e ela dá a Deus, para Deus vai ser o melhor. Agora, se naquele momento ela tem muito mais do que 10 centavos, ela tem 100, ela tem 200, ela tem 1.000 reais para dar a Deus naquele momento,
ela tem que oferecer a Deus o melhor, se Deus de fato para ela é digno de toda honra e toda glória. Então ele fala que se eu sou pai, onde está a minha honra? Então nós observamos Deus, meus amados irmãos, ele é digno de toda honra e ele é digno de toda glória. Agora, certo? Quando nós manifestamos essa honra, nós já observamos com Mardoqueu, né? Liberamos bênçãos infinitas. Mardoqueu ali recebeu do rei, pelo rei manifestar sua honra, né? A Mardoqueu um grande livramento, né? Um grande livramento. Então, quando você manifesta a honra a Deus, quais são os benefícios que vêm sobre a tua vida, né? Quais são as bênçãos que vêm sobre a tua vida? Eu até expliquei aqui, eu quero até explicar aqui sobre o que significa, por exemplo, honra, né? O que significa honra? O que significa honrar, né? O significado de honra significa conferir honras, dar crédito ou merecimento, ou exaltar, levar às alturas e glorificar. Então, quando você manifesta a honra a Deus, você está proporcionando que Deus faça isso com você, que Deus lhe honre, como ele falou, né? Eu honro os que me honram, de Deus dar a você créditos, né? De Deus fazer você merecedor, né? De lhe exaltar, de levar você às alturas e de lhe glorificar. Não, glorificar, entenda, dando a Deus ou tirando de Deus a glória e o louvor, mas de glorificar, das pessoas olhar para a sua vida e de elogiar você ao ponto de reconhecer Deus na sua vida, né? Não de tirar a glória de Deus e colocar em você, não é isso, mas sim de simplesmente olhar para você e dizer assim: rapaz, depois que você se converteu, depois que você passou a servir a Deus, glória a Deus, Deus mudou completamente a tua vida. Eu vejo hoje você uma vida abençoada. Aí essa pessoa está lhe glorificando, ela está realmente vendo que Deus mudou a tua vida. É isso que acontece. Então, quando você manifesta a sua honra a Deus, bênçãos infinitas vêm sobre a tua vida. Então, eu quero deixar essa mensagem aos meus amados irmãos, essa palavra de vivendo a nossa fé, vivendo a fé, para que meus irmãos possam colocar em prática, né? Esse nosso lema, que é viver a fé. E o que a fé nos orienta a fazer é honrar a Deus, manifestar a sua honra a Deus. Então sempre faça isso, sempre coloque Deus em primeiro lugar, sempre dê a Deus a primazia na sua vida e honre a Deus acima de tudo. Eu, quando fui fazer a obra de Deus, com uma palavra que um pastor falou para mim. O pastor disse: olha, cuida do que é de Deus, que Deus cuidará do que é teu. Então eu entendi ali que se eu honrasse a Deus, Deus ia me honrar. E é isso que Deus tem me feito, tá bom, meus amigos? Vivendo a fé, esse é o nosso lema. Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, comente nesse vídeo aí o que você achou dessa mensagem. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.